Precisamos conversar sobre o uso do celular. Eu estava recentemente fazendo os meus vídeos e escrevendo alguns roteiros e eu parei para prestar atenção em como o celular afeta a nossa vida. Você já passou por um momento onde você estava com seu pai, sua mãe, seu cônjuge, alguma pessoa importante para você e você deixou de conversar com ela pelo uso do celular? Você costuma acordar cansado, mesmo passando por uma noite boa de sono? Você costuma ficar cansado durante o dia, mesmo dormindo, né? Não só acordar cansado, tem pessoa que acorda cansada, joga uma água no rosto, fica já acordado e consegue desempenhar ao longo do dia. Mas tem pessoas que já ficam com sono, cansadas, passam o dia todo na bateria, no dia todo no 20%, na economia de bateria, sendo que a pessoa dormiu, sei lá, 9, 10, 11 horas. Você já passou por isso? E aí eu queria entrar nessa reflexão. Provavelmente você já ouviu falar de ressaca. Ressaca, óbvio, quando você bebe, para quem não sabe, né? Ressaca para quando você bebe muito álcool, você pode acordar no outro dia por diversos efeitos. Você acorda no outro dia às vezes com dor de cabeça, muito cansado, meio baqueado, e isso que se chama ressaca. Existem vários tipos de ressaca. Essa ressaca é a ressaca por bebida. Existe a ressaca física, que é quando você treina demais, treina muito, por exemplo, você está com o corpo todo cansado, você dorme e você acorda ainda com o corpo destruído. Isso é uma ressaca física, né? Isso acontece com trabalhadores braçais, enfim, gente que pratica muito movimento, atletas, enfim. E existe a ressaca mental, que ela passa despercebida por muitas pessoas. A ressaca mental acontece quando você utiliza muito o celular, quando você fica em vídeos curtos e o seu cérebro está sendo tomado por dopamina, 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 energia. Ele fica lá tentando processar todas as informações de cada vídeo curto que você viu. Ele tenta lidar com cada transição de emoção, porque às vezes você está no TikTok, você assiste um vídeo sobre produtividade, que te deixa lá em cima. Daqui a pouco você assiste um vídeo sobre um cachorrinho triste, e aí você fica triste. Aí você assiste um trecho de filme muito legal, aí você fica, uau, incrível. Então o seu cérebro ele lida com essas oscilações de emoções e sentimentos. E essas oscilações deixam ele sobrecarregado. Imagina, você tem que lidar com um monte de informação. É como, imagina se você for uma pessoa. Alguém te passa uma tarefa fácil, outra pessoa te passa uma tarefa difícil, aí você tem que fazer. Aí daqui a pouco outra pessoa te passa uma tarefa que você tem que andar pra caramba, daqui a pouco outra que você tem que ficar sentado pra caramba. Sabe, seu cérebro é um turbilhão, então quando você descansa a sua cabeça, ele ainda tá processando o que aconteceu no dia. Porque é isso que acontece quando a gente dorme. O seu cérebro, ele processa tudo que ocorreu no dia e depois ele vai descansar. Só que se ocorrer um monte de coisa que o seu cérebro não conseguiu ainda nem entender ainda o que aconteceu, quando você for dormir, não tem uma notícia boa para você. Seu cérebro vai passar quase todo o tempo em claro, ainda estudando como melhorar, como entender o que apareceu no seu dia, como ele melhora para isso não acontecer de novo, enfim. Aí você acorda no outro dia acabado, e o que você vai fazer? Pá, pá, pancada, 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 pancada de informação no seu cérebro. E isso não é legal. O seu cérebro ele precisa de descanso. É a mesma coisa você acordar cedo de ressaca e aí você falar, pô, vou beber. Meu, não tem lógica. Vai ficar pior. Seu corpo ainda tá tentando lidar com aquilo que aconteceu no dia anterior. Você vai piorar a sua situação. E é isso que a gente faz dia após dia e não entende. Pô, eu durmo muito e eu ainda tô cansado. A culpa é do relógio biológico, de ter que acordar cedo de manhã para ir pro colégio, de ter que acordar cedo para ir pra faculdade. Cara, mentira. A culpa é sua. Fica no celular o dia inteiro. Então, recentemente eu percebi que eu tava muito tempo no celular. Por mais que eu consiga fazer tudo que eu consigo fazer, né? Trabalhar, ler livros, estudar. Querendo ou não, ainda sobra aquele tempo de hobbies, né? Por exemplo, aquela 9 até 10 horas da noite, o que eu faço nesse tempo? E eu, às vezes, puxava o celular, assistia séries. E o de 9 a 10 horas ia até 9 à meia-noite.
Impressionante como o tempo passa rápido quando você tá no celular, né? Impressionante. Mas eu queria falar um pouco sobre isso com você. É difícil você largar o celular. É difícil você. Eu queria conversar um pouco sobre isso com você. Muitas pessoas não param para refletir qual é o maior problema delas. Por que eu não consigo fazer o que eu gosto de fazer? É simples. As distrações estão te afetando. E às vezes é inconsciente, por exemplo, o tempo que eu fico no celular, as pessoas, eu fico 2 horas. Às vezes elas não têm nem a dimensão que elas não passam 2 horas no total. Meu celular eu só uso agora para estudo, para leitura, para conversa, e quando eu uso para rede social é para postar, né, para fazer as postagens que eu faço ou consumir um tipo de conteúdo de exemplo, sabe, para mim poder utilizar. Só que só esse pequeno tempo já deixa o meu tempo de tela no celular como 2 horas, cara. 2, 3 horas de tempo de tela. E eu não usei pra nada. Eu usei o quê? Eu deixei no Pomodoro, eu deixei no relógio, eu deixei no WhatsApp, comunicando com clientes, comunicando com pessoas, né? Conversando com as pessoas. E deu 2 horas. Imagina pessoas que ficam no celular, não sei o que, vai dar 5, 6 horas de tela. 4 horas de tela já é um sexto do seu dia. Às vezes tem gente que dorme 5 horas por noite que fica mais tempo conectado do que dormindo. É normal você ficar mais tempo fazendo as coisas do que dormindo, né? A gente dorme 8 horas, é um terço do teu dia, enfim. Mas às vezes a gente fica mais tempo no celular do que a gente dorme, cara. Isso é surreal. Tem gente que pega um dia, fica 7, 8 horas no celular e vai dormir e dorme 6 horas na noite. Cara, você ficou mais tempo numa telinha pequena do que você descansou teu corpo e teu cérebro. É impressionante isso. E ninguém para analisar isso. Então, eu queria trazer essa reflexão para você e algumas formas de você não ficar no celular. Ultimamente, no serviço, eu tenho deixado meu celular no modo silencioso e eu tenho guardado ele em outro lugar. Geralmente eu deixo ele na bolsa e eu tiro a vibração também dele. Eu deixo o WhatsApp no computador, só que eu deixo o meu computador, meio que configurado para que eu não fique abrindo o WhatsApp toda vez. Então ele deixa meio que ele em outra área de trabalho. Quando as pessoas me ligam, aí aparece. E quando é uma ligação é urgente, aí eu puxo o celular, atendo a ligação. Quando eu estou estudando em casa, eu deixo o celular também na gaveta ou deixo ele no meu guarda-roupa, que não é no meu quarto. Ele fica lá para um corredor que eu tenho aqui em casa. Então eu deixo ele lá e venho para o meu quarto estudar. Quando eu estou fazendo outras coisas, por exemplo, tocando violão, violino, praticando meus hobbies, que é uma dica que eu vou te dar para você. Pratique hobbies, tenha hobbies, né? Tenha uma atividade que te distraia do mundo. Por exemplo, nesse período das 9, 10 horas, se você não tiver nada para fazer e não tiver com sono, você vai puxar o celular, querendo ou não. Se entretenha, tenha atividades, leia, toque instrumentos, né? Eu tenho violão aqui, eu tenho violino ali, eu tenho outro violino ali. Por quê? Porque eu gosto disso. É uma coisa que eu gosto de tocar música, de tocar instrumentos e praticar música. Você tem que descobrir o que você gosta. Eu gosto de fazer exercício. Cara, deixa o exercício para a parte da noite. Vai lá, faz uma caminhada, treina, depois vai tomar um banho relaxante e vai dormir. Ó que coisa maravilhosa. Eu gosto de estudar. Vai estudar. Eu gosto de ler. Leia. Descubra uma atividade que você gosta de fazer e tenha uma rotina. Uma rotina noturna. Sempre que chega esse período de tédio, à noite, vai lá e faça essa atividade. E quando você estiver com pessoas reais, lembra, comunicação. Nem que você fique quieto a conversa inteira. Não puxe o celular porque você está quieto. Tente lidar um pouco com o tédio. Tente olhar para as coisas, observar o que você está escutando, o que a pessoa está vestindo, o que a pessoa está falando, como está o ambiente. Procura prestar atenção nesses detalhes e deixa o celular um pouco de lado. Eu aposto que isso vai te ajudar. Então, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo.
né? Eu tô me esforçando para conseguir postar com consistência aqui no YouTube, né? Eu acho que vou conseguir postar uns 2 vídeos por semana. Eu tô mais ativo e mais ativo em outras redes sociais, porque é mais fácil, né, de fazer posts, são mais curtos, eu não preciso ter um ambiente necessário para gravar, né? É um ambiente silencioso, e é uma coisa que eu tô melhorando também, que me falaram. O barulho de fundo afeta a qualidade do vídeo, né? Esse barulho estava nos 2 vídeos, um foi gravado no escritório, então tinha barulho para tudo quanto é lado. O outro foi gravado na estação de trem. Então, consequentemente, teria barulho. Agora eu tô gravando aqui no meu quarto, que é um ambiente que meio que estimula, né, essa conexão com a pessoa. É o que eu tô querendo fazer nesse vídeo. Estimular a intimidade de conexão pra gente conversar sobre coisas que nos afetam, sobre coisas que não nos deixam atingir o que a gente realmente quer. E é isso. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo e te vejo numa próxima.